Repita comigo. Depressão não é só tristeza. Depressão não é só tristeza. Depressão não é só tristeza. Vamos repetir isso até essa frase ficar bem clara para todo mundo, porque isso pode salvar uma vida. A depressão atinge 300 milhões de pessoas no mundo. Isso é muita gente. E você já deve ter visto por aí, inclusive em alguns conteúdos do Minha Vida, aquela declaração da Organização Mundial da Saúde que diz o seguinte: a depressão vai ser a maior doença incapacitante do mundo até o final desse século. Claramente, esse é um problema que não pode ser ignorado. Graças a muitos esforços, a maioria das pessoas já não enxerga a depressão como uma frescura, como uma desculpa para ficar fazendo nada. As pessoas têm uma visão agora muito mais empática, mas ainda tem muito trabalho a fazer. Por mais que a intenção seja boa, a grande verdade é que a maioria de nós não está preparado para acolher e ajudar as pessoas que estão enfrentando a depressão. Às vezes, na tentativa de ajudar a pessoa e de levantar o astral dela, você acaba gerando uma nova crise ou passando uma mensagem completamente errada. Um dos primeiros erros que as pessoas cometem é confundir depressão com tristeza. Tristeza, gente, é uma emoção natural do ser humano. Quando você perde um ente querido, quando você se sente frustrado com alguma coisa, é normal que você se expresse com tristeza. Agora, o problema é quando essa tristeza começa a ficar constante, quando ela parece que não tem fim e quando ela se desenvolve de uma tristeza pontual de alguma coisa que aconteceu e vai se tornando uma tristeza muito mais grave do que isso. Mas essa é só uma face de uma doença que pode se manifestar de diversas formas. Entre os sintomas da depressão, a gente tem irritabilidade, insônia, o ganho ou a perda repentina de apetite, a falta de empolgação em coisas que antes pareciam muito mais interessantes e a apatia, que inclusive é um sintoma bem importante. A apatia é essa falta absoluta de vontade de fazer qualquer coisa, é não sentir mais prazer em coisas que antes pareciam muito mais legais para você. E é essa parte que as pessoas veem. E aí quando elas veem uma pessoa que quer ficar o dia inteiro na cama, quer ficar o dia inteiro no quarto, a primeira reação, mesmo que a pessoa esteja tentando ajudar, é de julgar, de recriminar. Poxa, você vai ficar o dia inteiro nessa cama, como é que você espera melhorar? E é uma falta de compreensão de que esse processo interno é muito mais pesado e que essa apatia não é exatamente uma tristeza. Você não precisa necessariamente estar chorando, estar triste ou ter um motivo para estar triste. Você só não consegue sentir absolutamente nada, nem que seja bom, nem que seja ruim. A depressão é uma doença muito complexa, então ela precisa ser curada em cada uma das suas pontas, tanto no comportamento, quanto na terapia com a ressignificação de memórias, quanto na medicação, porque sim, a depressão, na verdade, ela é uma alteração química no cérebro. Existem vários estudos que afirmam que a principal causa de pessoas terem depressão é a genética, né? É uma doença que é hereditária. Então, sim, existem alterações no cérebro de pessoas depressivas que dificultam ali a comunicação entre os neurotransmissores e acabam causando esses efeitos colaterais. E este é mais um ponto que prova o quanto a gente não está preparado para ajudar as pessoas com depressão. A gente não consegue identificar nem a origem dela. Muitas vezes a gente associa as crises depressivas, os quadros depressivos, com situações sociais, então um divórcio, um desemprego, alguma mudança que teve um grande abalo emocional, ou então até traumas do passado, abuso sexual, assédio moral, enfim. Mas na verdade, o que provavelmente aconteceu é, essa pessoa já tinha uma predisposição genética e essas situações foram um gatilho que fizeram esse quadro depressivo vir à tona. A gente já abordou então alguns sintomas que são mais iniciais, mas agora eu vou falar sobre dois sintomas que são um pouco mais avançados, um pouco mais graves e eu preciso que vocês prestem atenção. O primeiro deles são pensamentos suicidas. Às vezes nem a pessoa sabe por que ela está tendo esse tipo de pensamento do tipo, nossa, o que aconteceria se eu me jogasse desse prédio aqui? É uma espécie de curiosidade mórbida, às vezes não é nem esse desejo de, nossa, eu gostaria de não existir, mas é esse pensamento de, como será que aconteceria? O que será que acontece depois? Esse tipo de questionamento já é um indício bem forte de que essa pessoa precisa de algum tipo de ajuda para que a gente possa evitar alguma situação mais grave.
E o segundo sintoma é uma interpretação mais negativa da realidade, né? Tudo que acontece está sobre uma ótica meio cinzenta, assim. Tudo que acontece é negativo, então todo mundo odeia ela, tudo tá ali para atrapalhar, os planos nunca dão certo. Se a pessoa tá num pessimismo que é muito exacerbado, que é muito exagerado, eu acho que também é um momento de você começar a desconfiar, porque ela não tá mais vendo graça em coisas que antes ela via, sabe? E isso é extremamente preocupante. E a última pergunta, que é uma dúvida que muitas pessoas têm, é como saber se a pessoa tá prestes a cometer um suicídio? Como saber se ela já tá numa situação de extremo? Geralmente, as pessoas dão sinais e as outras pessoas ignoram. E os sinais não são tão enigmáticos, não são difíceis de se ler. Na verdade, eles são bem claros, do tipo, eu estou cansado de viver. Eu gostaria de não ter nascido, eu gostaria de não existir. Quando uma pessoa soltar frases como essas, quando ela disser coisas como essas, é porque ela já está num limite de exaustão de todos esses sentimentos de apatia e de tristeza e de desilusão com a vida, que simplesmente ela não tem mais esperanças. E esse é um ponto crucial, assim, em que a pessoa precisa realmente de amigos, de familiares, de cuidados de pessoas que a amem e, é claro, de uma ajuda profissional, porque como a gente citou antes, não é só a questão emocional, a gente também tem um desequilíbrio químico que precisa ser ajustado e a medicação vai ajudar nesse caso. Então, quando a pessoa fala frases como essa, significa que ela não tem mais muita esperança de melhora. E mesmo que melhore, depois ela tem a sensação de que ela vai ficar nesse looping infinito de crise, não sentir nada e depois sentir a tristeza profunda. E esse processo é extremamente cansativo. Mas, uma vez que o diagnóstico é feito e que a pessoa consegue ajuda profissional, as coisas mudam completamente. A partir do momento que a pessoa começar a tomar a medicação e começar a mudar o estilo de vida, porque muitas vezes todos esses sentimentos levam a hábitos que não são saudáveis, então abuso de álcool, de outras substâncias tóxicas, comer comida que não é saudável, sedentarismo, porque a pessoa não sente mais o prazer de fazer uma atividade física, tudo isso acaba agravando esse quadro. Então, quando ela tem o diagnóstico, ela tem a oportunidade de mudar novamente e os hábitos vão ajudar ela a melhorar o seu estado, tanto físico, como emocional, como psíquico. Com tratamento adequado e contínuo, os sintomas da depressão tendem a desaparecer e o indivíduo tem a chance de ter uma vida perfeitamente normal. E o mais importante, com qualidade de vida. Aliás, falando em qualidade de vida, se você gosta de conteúdos de saúde física, mental, emocional, se inscreve aqui no canal do Minha Vida e acompanhe nossos conteúdos no site também. A gente está sempre trazendo o melhor para você viver bem.